Meu nome é Natália Lima e eu ajudo cabeleireiros a fidelizarem mais de 80% das suas clientes. Esse é o nosso propósito, a nossa missão, e a gente está aqui na quinta live falando desse processo de fidelização. Então nós estamos na jornada da fidelização, fazendo uma live todos os dias às 8h30 da manhã, para que a gente entenda mais sobre esse processo, sobre o que é de fato a fidelização, se a gente tem clientes fidelizadas ou não e principalmente o que a gente faz para que a gente tenha essas clientes fidelizadas, né? Bom, todas essas lives, elas foram compostas por aulas sequenciais. Então, não significa que se você perdeu uma aula, por exemplo, você não consegue acompanhar o conteúdo, você consegue acompanhar. Ok? Então dá para acompanhar tranquilamente, mesmo que você tenha perdido uma aula, mas todas elas se complementam, então todas elas têm conteúdos, apesar da gente falar sobre fidelização todos os dias, todos esses 10 dias, você não vai, você não tem um conteúdo repetitivo, entende? É sempre uma coisa nova, beleza? Bom, tô vendo já um monte de gente aqui que está acompanhando todas as aulas, então isso é muito importante, isso mostra que vocês são pessoas que querem evoluir, que querem crescer, que querem aprender ainda mais. A gente está vivendo um momento aí muito complicado, né? Nunca antes vivido, a gente nunca pensou passar por isso, mas eu fiquei até pensando outro dia que tantas empresas estão fechando, né? Tantas empresas estão comprometidas porque o serviço não vai mais existir. Então aquele produto, aquele serviço vai deixar de existir, aquela empresa não tem mesmo condição de continuar. Muitas empresas estão se reformulando, tem muitas empresas trabalhando, que os funcionários trabalham de home office e provavelmente não voltam mais ao trabalho físico. E nós, como sempre, eu sempre falo que a área da beleza, ela é sempre muito pouco afetada. Até hoje eu nunca vi algo que tenha afetado tanto a área da beleza como todas as outras áreas. Então, por exemplo, nesse momento, obviamente, a gente está sendo super afetado porque a gente precisa fechar. Mas, precisou parar de trabalhar. Mas é provável que o nosso trabalho volte a acontecer exatamente igual era antes, né? Nós não vamos fazer home office, nós temos que fazer algumas adaptações agora ao nosso trabalho, assim como todo mundo, mas ele vai retornar. Então olha como a gente tem o privilégio, como é diferente de tantas áreas que já sumiram, né? Que vão ser extintas por conta de tudo isso. Então eu acho que a nossa área é uma área muito promissora, é uma área que a gente pode ter segurança, mesmo passando por várias crises, a gente sempre tá ali. Vejam que na crise financeira, por exemplo, a nossa crise, ela se deu por conta da crise financeira das nossas clientes. Mas não que a crise financeira tenha nos abalado, né? Porque demorou pra gente sentir a crise financeira. Mas justamente porque daí chegou uma hora que chegou essa crise nas nossas clientes. Então, basicamente, é uma área muito promissora, que dá pra gente seguir, que dá pra gente pensar em coisas novas pra agregar, que dá pra gente fazer planos. Então é por isso que a gente tá aqui, né? Então, bem-vindos mais uma vez à nossa quinta aula. Então a gente tá chegando hoje na metade da jornada da fidelização, falando sempre sobre esse assunto. E o assunto de hoje eu amo falar. Por que eu amo falar? Porque eu acredito muito nesse assunto. E eu acho que é ainda mais moderno, né? A gente já falou sobre a modernidade de falar de alguns assuntos, como por exemplo o detalhe, ou que a gente tá navegando num oceano azul quando a gente diz a respeito de atendimento. Mas eu acho que a modernidade de falar desse assunto de hoje, ela vai até além. Não porque seja uma coisa nova, mas talvez a nomenclatura seja mais nova e o modo de fazer seja mais novo. Hoje o tema é o diagnóstico, a porta de entrada da fidelização. Bom, tem muitos tabus com relação a esse assunto, né, que é o diagnóstico. Tem muita gente que não sabe nem de fato o que é. Eu já fiz enquetes aqui no meu Instagram e no meu Facebook. Deixa eu colocar aqui esse daqui. No meu Instagram, no meu Facebook, que vários profissionais me disseram que sim, fazem o diagnóstico,
né? E daí quando eu pergunto, por exemplo, e como é esse processo seu de diagnóstico? Não necessariamente fica claro que é um diagnóstico. Outra coisa a respeito disso, a L'Oréal tem uma pesquisa, e eu sempre trabalhei muito com a L'Oréal, por isso que eu sei, tá, gente? A L'Oréal tem uma pesquisa que diz que de todos os clientes que frequentam, né, o salão, essa pesquisa foi feita com os cabeleireiros e com os clientes desses cabeleireiros, ok? E aí foi feita uma pesquisa e desses clientes, 10% dos clientes disseram que não recebem diagnóstico do seu profissional, enquanto esses profissionais, 80% deles disseram que fazem diagnóstico no seu cliente. Então, ou eles não estão fazendo o diagnóstico, ou não se ligaram ainda do que é de fato o diagnóstico, ou a gente tem um problema de comunicação, né? O profissional talvez não esteja criando um momento para que o cliente entenda que aquilo está acontecendo, que o diagnóstico está sendo feito, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai falar, vamos desmistificar esse assunto e começar a colocar em ação. Então todos os assuntos que eu tô trazendo para vocês são assuntos que vocês já podem colocar em ação, né? Assim que retornarem, a maioria não tá trabalhando, mas eu sei que tem gente aqui que tá me assistindo que são de regiões, por exemplo, ontem, acho, ou anteontem alguém falou para mim que era de Santa Catarina e que lá já estão abertos os salões, né? Então, como eu sei que tem pessoas também que já estão trabalhando, já dá para colocar em prática, certo? Bom, 3 questões que nós vamos falar hoje, então, a respeito desse assunto. O que é o diagnóstico, o que não é o diagnóstico e por que esse processo é a porta de entrada da fidelização, ok? Então, nós vamos falar sobre esses 3 assuntos. A gente ainda continua falando de diagnóstico, talvez na próxima aula, mas daí é surpresa, depois eu conto o tema, tá bom? Bom, vamos lá. O que é diagnóstico? Eu até fui procurar essa palavra no dicionário, o diagnóstico, para eu conseguir passar para vocês um conceito bem puro, né, bem real do que é essa palavra, do que o diagnóstico significa. Porque o diagnóstico dentro do salão, ele é visto como uma coisa, né, e não necessariamente é aquilo que acontece ou que deveria acontecer. Então, olha só que interessante. No dicionário, eu vi que basicamente, tá? Fiz um resumo, porque claro que no dicionário tem um monte de características, mas assim, ó, chegar a uma conclusão a partir de uma descrição de sintomas ou de fatos. Olha que interessante. Então, fazer um diagnóstico em alguém é quando a gente consegue chegar a alguma conclusão. Então, basicamente, o diagnóstico ele tem 2 etapas. Ele tem a etapa de análise, pesquisa e identificação. Então, num primeiro momento, o que eu tenho que fazer para fazer um diagnóstico na minha cliente? Eu tenho que analisar, eu tenho que pesquisar e eu tenho que identificar alguma coisa, certo? Depois nós vamos falar como fazer isso, mas então basicamente eu tenho que investigar. Vocês concordam? Então, eu tenho que investigar um problema, ou eu tenho que investigar qualquer coisa que seja. Às vezes não é um problema, né? No nosso caso. A gente fala de problema quando a gente vai pro médico fazer alguma coisa e tal, porque a gente quer descobrir um problema. Mas, então, esse é o primeiro momento do diagnóstico. É essa parte do eu tenho que investigar. Então, ó, chegar a alguma conclusão a partir da descrição de sintomas e fatos. Então, eu preciso que os sintomas e fatos sejam descritos, certo? Para que eu chegue a alguma conclusão. Então, eu vejo o diagnóstico como 2 momentos. Primeiro, é o momento da investigação, dessa análise, em que eu preciso que seja descrito de alguma forma para mim os dados, né? A descrição de fatos, a descrição de ocorrências que aconteceram, para que daí, num segundo momento, eu chegue a alguma conclusão. Então eu tome como verdade alguma coisa que eu acredito baseado numa descrição de fatos. Então o conceito do diagnóstico como um todo, ele é simplesmente isso. Então eu vou repetir, chegar a uma conclusão a partir da descrição de sintomas e fatos.
Bom, então vamos trazer isso para a realidade do salão para a gente entender o que a gente faz lá dentro do salão como diagnóstico, né? Se você tá pensando aí, né? Como que será que é o meu diagnóstico? Eu convido vocês a fazerem essa autoavaliação. Então, pensem aí, comecem a refletir sobre como é esse processo de diagnóstico que vocês fazem com a sua cliente. Então, imagina que a cliente sentou na sua cadeira, vai imaginando o que você faz. Olha só, quando eu tô fazendo esse convite para vocês de pensarem o que você faz com as suas clientes, é pensar o que você faz com todas as suas clientes. Não adianta você pensar, para uma pessoa eu pergunto tal coisa, para outra eu pergunto tal coisa. Isso é justamente você fazer um diagnóstico incompleto. Por isso, talvez a sua cliente não esteja entendendo que você está fazendo um diagnóstico. Ela só entende que você está fazendo uma pergunta para ela relacionada ao cabelo para você conseguir chegar a alguma conclusão, entende? Então você tem que fazer desse momento um momento que comunique uma coisa diferente, mas nós vamos chegar lá, tá bom? Então tenta pensar aí, tenta refletir como que é o meu processo de diagnóstico. Será que o que eu tô fazendo tá dentro dessa frase? Eu tento captar uma descrição de vários sintomas e fatos, para depois chegar a uma conclusão a partir disso. Bom, por que eu tô falando para vocês pensarem nisso? Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. Tem cabeleireiro que acha que fazer um diagnóstico é olhar para cliente e dizer, olha, tal coisa fica boa para você. Isso não é diagnóstico, tá certo? Tem cabeleireiro que diz, eu não preciso perguntar nada pro cliente, é só eu ir, já olho o cabelo dele, eu já vou entender. Isso não é diagnóstico, ok? Então tem várias questões que a gente pensa que tá fazendo um diagnóstico e não está, certo? Então, basicamente eu preciso fazer muitas perguntas e nesta ordem, né? Primeiro eu faço muitas perguntas, depois eu pergunto aquilo que eu fiquei com dúvida, depois eu afirmo para eu ter uma aprovação. Então assim, é isso que eu entendi? Então o seu cabelo ele tem isso, você fez nessa ordem? E depois é que eu concluo alguma coisa e passo um diagnóstico, certo? Então, olha, nós vamos fazer tal coisa, porque vai ficar assim, vai ficar mais ou menos do jeito que você gosta, você vai... Enfim, depois a gente vai esmiuçar esses detalhes. Não é a intenção hoje falar como fazer o diagnóstico, e sim entender o que é o diagnóstico, saber qual que é o processo dele, para que vocês já comecem a colocar em prática isso, tá bom? Que, como eu já disse lá no nosso tema, é a porta de entrada da fidelização, gente. Mas eu vou explicar isso para vocês o porquê. Bom, então nós podemos concluir que diagnóstico é igual a consulta, certo? Então, quando eu me proponho a fazer um diagnóstico para o meu cliente, é a mesma coisa que eu estivesse me propondo a realizar uma consulta para ele, certo? Então, lembra que em outra aula, não sei quem estava aqui, mas em outra aula eu disse para vocês que de ouvir era diferente de escutar. Que ouvir é aquilo que o nosso ouvido capta, enquanto escutar é aquilo que o nosso ouvido capta, a gente transforma em informações para o nosso cérebro e depois a gente conclui alguma coisa, certo? Então, será que eu estou escutando o meu cliente ou será que eu estou simplesmente ouvindo o meu cliente? Então, fazer um diagnóstico é escutar atentamente aquilo que o cliente está me dizendo, ok? Fazer uma consulta, ela é muito mais sobre escutar do que sobre falar. Então agora eu quero exemplificar para vocês numa vida real, assim, num dia a dia nosso. Vamos imaginar que nós fomos num médico. Quem já não foi no médico que queria fazer milhares de perguntas e a consulta foi tão rápida que saiu do médico pensando, nossa, nem deu tempo de eu perguntar tal coisa. Tem médico que a gente faz até listinha, porque senão ele não deixa nem a gente falar e você sai sempre com aquela sensação, poxa, não perguntei aquilo que eu precisava, certo? Então isso acontece com muita frequência e a gente pode dizer que na maioria dos casos, né, na maioria dos médicos. Só que eu vou dizer pra vocês,
Vocês já foram em alguma consulta que a consulta demorou mais de 1 hora, assim? Que demorou 1 hora e que você pôde fazer todas as perguntas possíveis e que a consulta não acabava, a pessoa insistia, ela perguntava para você. Quando uma consulta demora, em via de regra, é porque o profissional, o médico, te perguntou muitas coisas. Então você passou lá 1 hora e ele perguntando, Natália, e como é que tá isso? E como é que tá aquilo? E isso, e aquilo. E normalmente o processo da consulta é o seguinte: você chega, você senta na cadeira, né, na mesa do médico, e aí ele começa a fazer perguntas. E quem é que fala? Não somos nós? Então ele faz uma pergunta, e aí, por que você tá aqui? É a primeira pergunta que um médico faz normalmente: por que você tá aqui? Você vai falar: olha, eu tô aqui porque eu tô sentindo isso, aquilo. Ah, legal. E quais são os seus sintomas? E ele vai te perguntando a descrição do que você tá sentindo, do porquê que você tá ali, certo? E só depois, num segundo momento, depois que o médico entendeu que ele já te perguntou tudo o que ele precisava, é que ele te leva pra maca e daí ele vai te examinar. Certo? Na maioria das vezes é assim que acontece. Primeiro o médico faz várias perguntas, depois ele examina. E vocês podem ver, quanto mais sofisticada, quanto mais cara a consulta, mais perguntas ele faz. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que acontece muito hoje. Se vocês quiserem ter certeza sobre isso, pesquisem sobre isso. Hoje, tem consultas que podem custar... Eu não tô exagerando, na minha cidade eu conheço uma médica que cobra em torno de 5 mil reais a consulta dela, tá? Essa consulta leva alguns dias, porque ela envolve lá todo um processo dos exames, porque para ela não adianta você pagar 2 mil reais na consulta dela e não fazer aquilo que ela precisa de descrição, certo? Então já tem um exame lá, enfim. Mas custa 5 mil reais a consulta dessa médica. Eu vou dizer pra vocês, não tem horário. Ela não tem horário. Pra você marcar uma consulta com ela, demora muito. Por que eu tô falando isso, Nath? O que tem a ver isso? Tem a ver que nós, cabeleireiros, temos uma grande oportunidade na mão. Fazer a consulta pro nosso cliente, né, dentro do salão, é uma grande porta para fidelização quando a gente comunica isso. Então, por exemplo, uma pessoa liga para fazer um agendamento de mechas com você, certo? Ou liga simplesmente para pedir o preço de uma mecha. Se você, né, a recepcionista ou você mesmo, se você trabalhar sozinha, disser para essa pessoa: olha, eu vou marcar uma consulta, eu vou marcar um diagnóstico para você, e aí você vem, eu avalio o seu cabelo e a gente pode decidir melhor sobre o que fazer. Isso de primeira vez. Então, olha que já é uma ideia para vocês. Então, não façam uma cliente de primeira vez simplesmente porque aquela cliente chegou no salão ou aquela cliente agendou, chegou, você viu o cabelo dela, você não tem nem tempo de conversar e você já tem que fazer aquele processo. Só de você incluir ali no intervalinho que você tenha 10 minutos de conversa com uma cliente, você fideliza essa cliente, porque ela se sente mais segura, ela entende que você fez uma consulta com ela antes mesmo de realizar um serviço, certo? Então, esses médicos que hoje cobram 1.000, 2.000, 3.000 reais, eles simplesmente não tem nada de diferente de um outro médico que às vezes está lá naquele batidão, atendendo uma cliente atrás da outra e não consegue parar para enxergar que tem uma grande oportunidade na mão. Nem sempre atender mais é melhor. Às vezes, é simples, façam a conta. Enquanto uma pessoa, um médico, de repente pode cobrar 100 reais para fazer uma consulta, e um médico pode cobrar 1.000 reais para fazer a outra consulta, esse médico de 1.000 pode atender 3 pessoas no dia e ele vai ganhar 3.000 reais. Para esse outro ganhar 3.000 reais num dia, ele vai ter que atender 30 pessoas. Será que isso é humanamente possível? Vale a pena? Aí ele vai atender 30 pessoas, ele já não vai dar conta. Então ele vai atender, sei lá, 15 pessoas. Então ele já vai ganhar metade do que esse outro cara que cobra 1.000 reais, certo? E aí, além de tudo, vocês acham?
vai ficar mais contente o profissional que atendeu o médico que atendeu 3 clientes ou o médico que atendeu 15 clientes? O que vocês acham? Quem que vai ficar mais contente? O médico que atendeu 3 pacientes, óbvio, né? Porque ele trabalhou muito menos e ele ganhou mais. Aí vocês podem me perguntar, Nath, mas isso é impossível, né, na nossa profissão. Por quê? Porque, primeiro que a gente não pode cobrar consulta, a gente não vai cobrar consulta. Primeiro, quem disse que você não pode cobrar consulta, tá certo? Mas vamos dizer que a gente não tá ainda nesse estágio, tá? Eu não vou sair cobrando a consulta, beleza. Mas você pode cada vez mais, se você agregar serviços e complementos e detalhes no seu serviço, no seu atendimento, você pode cada vez mais cobrar mais caro pelo seu serviço. E daí, assim, o diagnóstico, ele tá incluso nas suas mechas, mas as suas mechas não custam mais aquele valor que custava antes. Agora elas custam um pouquinho mais caro porque você faz o diagnóstico. Então, a gente precisa aprender a dar valor para o nosso trabalho, a fazer o nosso trabalho ficar mais caro, porque se a gente não fizer isso, a gente vai precisar cada vez mais de mais clientes, entende? E aí esse volume de clientes faz com que a gente tenha cada vez menos qualidade. É muito mais fácil, e eu sempre falo isso para vocês, tem profissionais que pecam muito nesse aspecto, fazem assim, olha, hoje eu só tenho 3 clientes, eu não vou passar maquiagem. Porque hoje eu tô com preguiça, só tenho 3 clientes. No dia que eu tiver 15, aí eu passo. Sábado vai ser mais corrido, vai ter 15 clientes, daí eu passo maquiagem. E esse é o maior erro, porque é quando a gente tem menos clientes agendadas que a gente pode oferecer o nosso melhor. Então, vai chegando um ponto da sua carreira que você vai podendo escolher algumas coisas. Eu já não faço mais isso. Então, por exemplo, tem alguns serviços que eu já não faço mais. Por quê? Eu não gosto daquele serviço não me dá prazer, mas hoje eu posso escolher, entende? E tem outros serviços na minha lista que eu já não quero mais fazer. E tem outros serviços que eu quero incluir, que eu quero fazer mais. Então vai chegando um ponto que você tem o dinheiro suficiente para que você consiga conduzir essa situação. Só que isso é um processo. Para você chegar nisso demora. Demora porque não é que demora de tempo, demora porque você tem que se empenhar para chegar nisso, certo? Agora, eu vou dizer para vocês, eu sou uma cabeleireira visagista, certo? Eu já estudei muito sobre visagismo, já fiz os cursos com as 2 pessoas que eu considero as melhores de visagismo do mundo, certo? Eu cobro consultoria de visagismo, então eu já cobrei para fazer diagnóstico. Aí eu cobrei... acho que minha consulta de visagismo era coisa de R$200, tá? E foi num momento que eu tava muito nessa pegada do visagismo e tal. Nesse momento eu incluo mais o visagismo dentro do meu trabalho, mas só pra vocês entenderem, tem clientes que pagam. Então eu cobrava R$200 simplesmente pra conversar com a cliente, certo? Pra dizer pra ela o que ia ficar legal, o que não ia ficar legal. Investi bastante nesse processo, então era só puro conhecimento meu. E eu dizia, olha, para fazer o diagnóstico custa R$200. E depois, além de tudo, como eu passava 40 minutos fazendo o diagnóstico com aquela pessoa que era falando, era exatamente isso, olha, eu tava chegando a algumas conclusões baseadas numa análise. Então, era daí uma análise mais profunda, certo? Então, eu perguntava mais coisas, eu queria saber do trabalho da pessoa e incluía coisas que às vezes não tinha nem relação aos olhos daquelas pessoas, mas daí elas se sentiam tão acolhidas, porque nunca nenhum cabeleireiro tinha perguntado aquilo, mas elas estavam pagando, mas elas se sentiam tão acolhidas por causa disso que elas faziam tudo comigo. Todas as minhas clientes que eu fiz visagismo até hoje são clientes minhas fidelizadas. E eu não preciso mais fazer aquela consultoria tão longa de visagismo como eu fazia antes com elas, né? Aí eu faço aquela consulta rapidinha, de 5, às vezes até 10 minutos no momento do atendimento. Então olha que interessante, a gente pode sim chegar a cobrar. Daí eu acho que, vou dar um exemplo para vocês do porquê que eu não segui fazendo só isso, fazendo isso, né? Porque, primeiro que eu tinha um salão e eu trabalhava com muitas noivas e aquilo me demandava muito tempo, né, naquele momento. Mas hoje, como profissional sozinha, esse é o melhor dos mundos. Porque se eu puder cobrar por uma consulta, gente, pensa, é o melhor dos mundos.
Você tá cobrando de uma coisa que você já tinha que fazer, certo? Só que você só tá acrescentando algumas coisas nesse pacote. Você tá fazendo com que a sua consultoria seja mais longa, certo? Você tá fazendo mais perguntas relacionadas ao estilo da pessoa, ok? Bom, volto a dizer que não é a nossa intenção aqui hoje aprender a fazer um diagnóstico passo a passo, porque isso nós vamos aprender ainda em outra aula, mas eu quero que vocês entendam tudo sobre diagnósticos, tá? Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem perguntas, vão me mandando que eu vou responder para vocês. Tudo que vocês tiverem dúvidas sobre diagnóstico, pode mandar. Mas a intenção nossa hoje é desmistificar esse assunto e fazer com que vocês todos comecem a fazer o diagnóstico, comecem a comunicar o diagnóstico para sua cliente. Nós vamos falar mais sobre isso. Bom, essa conversa, isso é uma coisa também importante. Essa conversa inicial, por que ela não é? Por que o cliente não entende que eu tô fazendo um diagnóstico? Então, o cliente ele não entende que eu estou fazendo um diagnóstico nele, porque essa conversa inicial, ela é pouco valorizada e ela é pouco comunicada. O que significa isso, Nath? Significa que no momento em que eu estou fazendo o diagnóstico, eu poderia dizer para o cliente. É diferente quando ele vai numa consulta médica. Ele sabe, na cabeça dele, culturalmente, que ele está indo numa consulta médica. Então, ele sabe que ele está indo para uma consulta. Como é que eu mudo a minha comunicação com o meu cliente para ele entender que eu vou fazer um diagnóstico nele? Eu falo. Então, ele sentou na minha cadeira, eu falo, eu vou fazer um diagnóstico com você. Fala a palavra. Eu vou fazer um diagnóstico com você para eu entender melhor quais são as suas expectativas, então eu vou avaliar. Tem clientes que já chegam, quando o cliente chega de primeira vez, vocês podem reparar, ele já chega inseguro, querendo falar, né? Você percebe pela posição do corpo e tal, já querendo falar, achando que você já não vai conversar com ele, porque na regra ninguém conversa, nenhum profissional faz o diagnóstico. É por isso que o profissional tem essa dificuldade, o cliente tem essa dificuldade de interpretar também, de entender. Porque na regra ninguém faz. A maioria, posso dizer, nem sei a porcentagem, mas sei lá, 80% dos profissionais não devem fazer diagnóstico. Vou até fazer essa pesquisa. Com vocês fica fácil, né? Que vocês estão aqui estudando sempre, vocês são antenados. Mas eu vou tentar fazer essa pesquisa. Mas é isso que acontece, o profissional, na maioria das vezes, não comunica. Então é importante vocês dizerem para esse cliente, eu vou avaliar o seu cabelo, eu vou fazer um diagnóstico para eu conhecer melhor você. E aí, gente, fica de frente pro cliente, como eu tô aqui de frente para vocês. Não é lá atrás do cliente, olhando o cliente pelo espelho. Nesse primeiro momento, se você tiver até banquinho, né, mocho e tal, você pode sentar na frente do cliente e perguntar: me diz tudo sobre o seu cabelo. E aí começa o diagnóstico. Aí a pessoa entende que você está fazendo. Então você comunicou isso para ela. Eu vou fazer um diagnóstico com você para eu entender melhor o seu cabelo. Isso sempre, na primeira vez, ele precisa ser ainda melhor, mas em todas as outras vezes, lembra que a gente sempre fala de um processo de fidelização. Não adianta nada eu fidelizar uma cliente uma vez e numa outra vez que ela vier, eu tratá-la mal, fazer uma cagada, nem dar atenção, certo? O processo de fidelização, ele é contínuo, ele é sempre. Não adianta eu me apaixonar por uma pessoa, ter um primeiro encontro sensacional, mostrar pra ela que eu sou a melhor pessoa do mundo e depois não dar manutenção nisso. Uma hora vocês vão se separar, certo? Então acontece a mesma coisa, são relacionamentos do mesmo jeito. Então a gente precisa não só fazer aquilo naquele primeiro momento, como a gente precisa manter aquela fidelização. Então, o diagnóstico, ele é sempre, claro que um primeiro diagnóstico, ele vai fazer com que você conheça coisas daquela pessoa que depois, no segundo momento, você já conhece e você não precisa perguntar de novo, né? Então, por exemplo, se você perguntou para uma cliente e a cliente falou assim para você, no primeiro momento, eu detesto o cabelo enrolado, cabe a você ter a sensibilidade de nunca mais perguntar para ela, ah, mas você não quer fazer enrolado? Não, e ela falou que detesta cabelo enrolado, né? Então, essa é a sensibilidade que você precisa ter, mas sempre vai acontecer o diagnóstico. Então, assim, senta de frente com a cliente para começar a conversar com ela e pergunta, não toca nela, não encosta nela,
certo? Você só vai encostar na cliente no momento em que você for analisar. Então, no primeiro momento você vai fazer a captação de dados. Você vai permitir com que ela descreva para você tudo o que acontece. Não adianta você querer adivinhar. É mais difícil. Ah, mas o que tem aqui no seu cabelo? Pergunta. Pergunta antes. Me fala tudo o que tem no seu cabelo. Me fala tudo o que você já fez nos últimos 5 anos. Me fala todas as cores que você já teve. Você já teve alguma progressiva no seu cabelo? E aí você vai e pergunta. Depois você vai se levantar, aí você pode ir para a sua posição, porque daí você vai ter um outro tipo de atuação. Lembra que eu falo sempre que 50% é técnica, 50% é atendimento. Aqui no diagnóstico a gente pode separar exatamente assim. 50% você está sentado na frente dela, atentamente ouvindo, fazendo o papel do atendimento do diagnóstico. Quando você se levanta para analisar o cabelo dela, você vai fazer o papel de técnico. Então, os outros 50% é quando você vai levantar, vai começar, você vai pedir licença, eu vou analisar o seu cabelo. E você vai começar a analisar o fio, o couro cabeludo e daí por diante, tudo que a gente tem que fazer para analisar fazer um diagnóstico completo, tá? Mas aí essa é a hora da técnica, de você analisar se o que ela te falou foi verdade, se tudo que ela te falou tá ali, é o que você tá vendo mesmo. De repente, olhando o cabelo dela, surge alguma dúvida. De repente, você avalia um problema que nem ela sabe que tem. Então, vou dar um exemplo pra você. De repente, você avalia uma escamação no couro cabeludo dela. Você é o profissional, consultor, cabeleireiro dela. Se não for você a pessoa para falar isso, quem vai dizer para ela? Então, você analisou uma coisa que ela não te falou, que tem ali. Gente, às vezes não, sempre. Eu vou avaliar um cabelo, até manchinha na cabeça, eu aviso a cliente que ela tem. Você tem uma manchinha aqui, isso coça, isso machuca, essa feridinha, eu aviso tudo. Porque eu sou a única pessoa que tem o contato mais presente, mais perto daquele cabelo, daquela cabeça. Eu juro pra vocês, eu tenho certeza que eu tenho clientes fidelizadas por causa da análise de uma manchinha que eu vi na cabeça dela. Entende? Porque a pessoa se sente, ela sente que você tá comprometida com ela. Ela sente que ela pode ir com você, que você vai dar muita atenção para um problema que talvez ela não esteja nem vendo. Então, eu tenho clientes que hoje chegam no salão e falam: Nath, será que aquela manchinha sumiu? Nath, eu fui na dermatologista, a dermatologista falou que aquilo lá eu tinha que curar mesmo. Nath, será que a minha queda melhorou? Então, por que isso acontece? Porque você não avalia só o visual, só o fio, você avalia tudo. E isso você vai fazer na hora que você tecnicamente levantar e analisar o cabelo dela nas suas mãos, certo? Então, esse é um processo simples da gente fazer e que comunica muito bem, que faz com que o cliente entenda que você tá fazendo um diagnóstico. Algumas pessoas falaram algumas coisas aqui, não deu para eu ler. Deixa eu ver aqui. Não acontece a conexão. Esse diagnóstico faz toda a diferença. Então, para vocês que estão comunicando aí, falando isso, é porque vocês fazem, né? Muito bom. Diagnóstico valoriza muito o seu trabalho. Diagnóstico deveria ser uma regra, mas hoje é um diferencial, concordo plenamente. Mas, como a gente fala aqui, facilita muito o atendimento. Como a gente fala aqui, é um baita diferencial, com certeza ela vai ficar sua cliente, pois a maioria dos profissionais não fazem. Olha que interessante, é o que a gente sempre, é o que a gente tá falando, que a gente tá batendo na tecla. Que a gente tá navegando por um oceano azul. Olha que bom, a gente tá podendo, por causa de um problema na nossa profissão, porque eu concordo com vocês que deveria ser a regra, mas por causa de um problema, a gente está podendo ter a oportunidade de sair à frente e de se valorizar, né, como profissional, e de agregar no nosso trabalho e de cobrar mais. Então, por conta de um problema que os profissionais não fazem diagnóstico de forma alguma, nós temos a faca e o queijo na mão. O que eu sempre falo? Não seja aquele profissional que daqui a um ano vai olhar todo mundo fazendo diagnóstico ou cobrando consulta, sei lá,
e fale, poxa, eu ouvi isso há um ano atrás e não fiz nada para mudar. Não seja essa pessoa, porque ser a pessoa que deixou passar a oportunidade é muito ruim, né? Pelo menos, eu prefiro, não, eu vou fazer, testar, mesmo que não dê certo, mas eu não vou deixar de fazer, de executar, porque ter esse sentimento de frustração, ele é muito pior do que você não saber. Quando a gente desconhece alguma coisa, é uma forma, né, de analisar as coisas, mas quando a gente conhece e simplesmente deixou passar, aí é problema, né? Muitas vezes propomos a ida no salão para avaliação e elas não vêm, querem somente orçar de longe. Aí, veja que é uma questão que a pessoa está realmente querendo saber preço, né? E você pode dizer preço, porque senão você vai perder tempo. Então, pode dizer para ela qual que é o valor. Então, nossa mecha, por exemplo, custa de tanto a tanto. Eu digo para vocês fazerem essa avaliação quando a cliente vai marcar o serviço. Agora, a cliente não quer, não tem problema. Vocês podem fazer isso no dia, aí vocês deixam um tempinho maior, mas é muito importante. E depende da forma como você fala. Então, por exemplo, olha, legal, você quer marcar mecha com a Nath? A Nath não marca mechas sem avaliar o seu cabelo, porque ela precisa saber se o seu cabelo é resistente, ela precisa fazer uma mecha teste, ela precisa avaliar, né? Mais ou menos assim que a gente conversa. E então nós podemos agendar a consulta? Então, assim é uma forma de você falar mais impositiva. E não, por exemplo, você quer marcar uma avaliação? Então, não fale avaliação, porque esse nome avaliação, ele tá meio batido. Sabe, nas academias, tem aquela história da avaliação, né? E daí era uma coisa, ficou meio vulgarizado, sabe? Popularizado. Então, se você falar uma outra palavra, se você falar um diagnóstico, se você falar uma consulta, de repente pode atrair mais as pessoas, tá bom? Para fazerem esse primeiro momento e você já tá mais preparada na hora de agendar. E também porque você sabe o que agendar. Porque olha que problema quando a gente tem, quando o cliente chega, quer fazer, por exemplo, coloração, mecha, corte e não falou nada disso. De repente a gente não tem agenda ou a gente tem que atropelar toda a agenda para fazer um serviço que a gente não quer perder de repente, tá bom? Amanda, tenho clientes que ficam super admiradas quando faço isso. Geralmente dizem que ninguém cuidou e teve atenção como o cabelo como eu tive. Exatamente isso que acontece. Então a gente percebe que as pessoas que fazem o diagnóstico têm uma maior fidelização simplesmente porque tem o diagnóstico. Olha, o meu tema é o diagnóstico, a porta de entrada da fidelização. Então eu imagino que vocês devam concordar comigo. Porque primeiro que é a primeira coisa que a gente faz no nosso cliente quando o cliente chega. Né? O diagnóstico é aquele momento que o cliente chegou, sentou na nossa cadeira e é a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, por isso que eu digo que é a porta de entrada da fidelização. Porque se você fizer esse processo de consulta, eu garanto para vocês, assim, 70% das clientes vocês já vão ter fidelizadas só porque vocês fizeram o diagnóstico. Só porque vocês deram aquele momento de atenção, porque a cliente se surpreende. É uma coisa, olha só, uma coisa que deveria ser tão comum, mas é uma coisa tão pouco feita dentro dos salões, tão pouco falada, tão pouco comunicada com o cliente, tão pouco explorada, né? Um serviço tão pouco explorado que a gente mal consegue, como que eu vou explicar isso pra vocês? Que a gente não se torna assim como se a gente fizesse uma coisa muito diferente. Não é uma coisa comum, que a gente mal consegue dizer que aquilo faz parte do nosso atendimento. É uma coisa tão diferente que acaba sendo a porta de entrada para fidelização, de fato. Acaba que a gente cria um diferencial gigantesco. Porém, lembrem sempre disso. Se vocês não comunicarem, a cliente não entende que aquilo está sendo feito. E não só fazer essas perguntas, como dizer para elas que você vai fazer, como dizer para elas o que você está fazendo, faz com que a cliente se sinta muito mais acolhida. Agora, em época de pandemia, vai contar muito, pois elas estão querendo uma atenção. Sem dúvida nenhuma, Suzana, o que acontece? Nós falamos disso ontem.
O cliente, hoje, nesse momento, eu não acredito que o cliente vai mudar muito de salão nesse momento. Eu acho que esse vai ser um momento em que as pessoas querem retomar para a vida antiga que elas tinham. Então, isso eu imagino, tá? Não sou nenhuma psicóloga, mas eu fico imaginando, eu fico me imaginando. Eu fico me imaginando porque eu quero aquelas coisas que eu tinha antes. Não sei vocês, mas eu tenho essa sensação. Eu quero aquelas coisas que eu tinha antes. Então eu tenho a sensação de que as clientes vão justamente querer isso. Aquelas coisas que elas tinham antes. Por conta disso, eu não acredito que elas vão mudar de salão. Eu acho que elas vão procurar exatamente os salões, exatamente os profissionais que elas procuravam antes. Aí, exceto se ela sentir que aquele profissional pode ser um pouco irresponsável nesse aspecto da pandemia. Então, por exemplo, aquele profissional já era tão irresponsável, já não usava luva e tal. Eu não sei se agora ele vai estar tão seguro, né? E aí, por consequência, essa cliente também não. Então, exceto nesse caso, e daí fica mais uma dica, né? Se a gente tem que se preocupar com esse momento pra gente fidelizar o cliente, porque se a gente não se preocupar com esse momento, significa que a gente vai perder um monte de gente que tá preocupada, né? Que tá preocupado com a sua segurança, que tá preocupado com a segurança da sua família, enfim, é outro assunto. Mas eu falei sobre isso ontem. Eu acredito muito que as pessoas vão, a partir desse momento, procurar o salão muito mais pelo emocional do que pelo serviço propriamente. Então elas vão mais para esconder os cabelos brancos que ficaram aparecendo do que para retocar a raiz. Elas vão mais para se olhar no espelho e estar bonitas porque elas passaram meses sem fazer uma escova do que para fazer uma mecha. Entende? Então elas vão muito mais para buscar o emocional do que para buscar o serviço propriamente. Eu acredito 100% nisso. Então, fazer o diagnóstico, incluir essa parte emocional no seu diagnóstico, que é fazer perguntas do tipo, e como você se sente com o seu cabelo? Quando você olha no espelho, você se sente bem? Você se sente bonita? Por exemplo, esse é um dos tipos de pergunta que eu faço no meu diagnóstico e que faz toda a diferença. Certo? Então, nesse momento eu acredito muito nisso também, de que as pessoas vão buscar uma coisa muito mais emocional do que propriamente o serviço e que o diagnóstico vai ser, sem dúvida nenhuma, a porta de entrada. Pessoal, pode me mandando aí mais coisas, eu vou só dar sequência aqui no próximo assunto e depois, mais no finalzinho, eu leio tudo de novo, tá bom? E o que não é diagnóstico? O que a maioria dos cabeleireiros fazem, a gente já falou sobre isso. A maioria dos profissionais não fazem um diagnóstico. Eles simplesmente tentam ali investigar alguma coisa para chegar a alguma conclusão de fazer algum cabelo. Tem profissionais, inclusive, que acham hoje o máximo a cliente levar uma foto e a pessoa fala assim, é essa foto que você quer? Tá bom, vou fazer essa foto. Sendo que aquele cabelo não é o mesmo fundo, sendo que aquele cabelo não vai ficar com aquele mesmo comprimento, aquele cabelo não vai ficar com aquele mesmo brilho, aquela foto tem uma luz e não explica nada disso pro cliente. Daí quando termina, não ficou obviamente igual a foto, né? Na maioria dos casos. E aí o profissional, o que ele faz? Ele tenta se justificar. Então ele gasta, de vez ele gastar o tempo com a consulta, ele gasta o tempo se justificando. E pior, como ele não avaliou direito e ele fez alguma coisa que não foi combinado com a cliente, depois ele gasta um tempo porque o cliente tem que voltar para refazer o serviço. Então, ficou loiro demais. Então, isso eu não tô dizendo de reparos, tá? Porque reparos podem acontecer. Às vezes a gente faz uma mecha que tem que fazer um reparozinho. A gente faz, algum procedimento, sei lá. Isso acontece mais com mecha. Mas daí, esse seu reparo, ele tem que se tornar uma coisa rara e não uma coisa frequente. Tem que ser uma coisa que, nossa, uma vez ou outra que pode acontecer alguma coisa que eu tenha que fazer um reparo, certo? Numa mecha, em alguma coisinha. Ou que a cliente não gostou desse tom exatamente, mas é só uma mudancinha de tom, tudo bem. O problema é quando você vê profissionais que toda hora precisam consertar uma coisa que fez. Por quê? Porque aquilo que fez é completamente diferente daquilo que ficou combinado com a cliente. Mas por quê? Porque não foi nem combinado. A pessoa não esclareceu nada, a pessoa não disse, olha, mas o seu cabelo não resiste, mas o seu cabelo não dá esse tom, mas o seu cabelo
você precisa comunicar, você precisa fazer as perguntas e também passar o diagnóstico técnico. Até se for para dizer, esse cabelo dessa foto nunca vai ficar em você. Por exemplo, a semana passada eu tive uma cliente que ela é morena, né? E só que ela só me traz referência de pessoa loira. Mas de pessoa loira assim, ó, fundo 8, fundo 9. Mas, eu queria tanto o meu cabelo nesse tom e ela é morena. Então, claro, de uma forma muito delicada, eu preciso insistir que ela é uma pessoa morena, que aquela é uma pessoa loira por natureza e que existe diferença. E que não tem como, é uma coisa que a gente vai fazer uma coisa química, uma mudança de cor química. É diferente de uma cor natural, certo? Então, a gente tem que fazer isso com delicadeza, a gente tem que fazer isso com atenção. Mesmo assim, é uma cliente fidelizada. Por quê? Porque eu exponho a verdade para ela de uma maneira muito delicada e de uma maneira com que ela fique feliz também com o cabelo que ela tem, certo? E é assim que a gente tem que sempre proceder com relação ao diagnóstico. Então, o que os cabeleireiros não fazem na maioria das vezes? Qual que é o passo que eles pulam do diagnóstico? As perguntas, justamente. Por quê? Porque eu posso garantir assim a vocês que quando a gente fala que um profissional não faz o diagnóstico, eu não posso já garantir que ele não faça afirmações. Ele não faz as perguntas, então o que ele pula é a parte de pedir para o cliente descrever vários fatos para ele chegar no diagnóstico, mas ele tira conclusões sem saber. Então vocês já foram no médico, por exemplo, que o médico falou assim para vocês chegaram, você não falou nada que você tinha, o médico pôs a mão na sua barriga, ele falou assim para você, são gases. Aí você fica aquela frustração, eu tô com uma dor assim, 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 e não deu nem para eu falar para aquele médico. Aí aquele médico me receitou um remédio, ou não me receitou nada, e eu continuo com essa dor. Por quê? Porque esse é o tipo de profissional que nem pergunta, não quer saber das descrições que você tem a dizer. Ele simplesmente já dá o diagnóstico. E é aí que a maioria dos profissionais erram, e são esses profissionais que têm o costume de dizer que fazem sim diagnóstico. Mas eles não entendem como é que é o processo do diagnóstico. Eles entendem que fazer diagnóstico é dar um diagnóstico para cliente. Mas um diagnóstico a gente já viu aqui, olha, no dicionário, que é uma conclusão baseada numa descrição de fatos. Não é simplesmente uma ideia que você tem na sua cabeça, uma suposição que você tem na sua cabeça. O diagnóstico não é isso. O diagnóstico é quando você tem uma descrição de fatos e daí você consegue chegar numa conclusão a partir daquela descrição de fatos. E são todos esses profissionais que falam, eu faço diagnóstico, e você não faz diagnóstico nenhum. Entendeu? Você só tá dando a sua opinião baseado num nada que não tem fundamento nenhum, por isso que na maioria das vezes tá sempre errado. Então esse é o grande problema dentro dos salões e o que não é diagnóstico e o que esses profissionais que acham que estão fazendo diagnóstico estão fazendo de errado, tá? Não quero ofender ninguém, pelo amor de Deus, mas infelizmente essa é a realidade que a gente tem dentro dos salões, né? E enquanto vocês não entenderem, né, pessoas que estão próximas a vocês não entenderem que o caminho do diagnóstico, o caminho do atendimento, o caminho da fidelização é outro, não é baseado em afirmações, é baseado em perguntas, em todos os aspectos, infelizmente é difícil da gente conseguir evoluir, certo? Bom, e por que é a porta da fidelização, o diagnóstico? Nós já estamos chegando aqui ao fim, eu preciso, não posso perder, né, a live, eu preciso salvar. Já aproveito para dizer para vocês que hoje, para quem perdeu a segunda aula, vai estar disponível somente lá no nosso canal do Telegram. Então, a gente tem um canal do Telegram exclusivo
Não sei quem de vocês aqui está no canal do Telegram, mas a gente tem um canal exclusivo para a jornada da fidelização. Então, todos vocês que estão aqui me assistindo podem acessar. Tá lá na minha bio do Instagram um link, você clica nesse link e o primeiro link vai aparecer. Telegram Jornada da Fidelização. Lá eu coloco todos os dias alguma mensagem, até algumas mais rapidinhas aqui dessas aulas para vocês. E hoje a gente vai disponibilizar a segunda aula. A primeira aula, para quem perdeu, tá salva aí no meu IGTV. E a segunda aula a gente vai disponibilizar lá no Telegram primeiro, porque daí fica uma vantagem para quem está no grupo, tá bom? Então, se você perdeu, passa lá correndo. Por que é a porta da fidelização? Por que a gente já tá terminando? Mas por que o diagnóstico é a porta da fidelização? Simplesmente porque é simples de fazer, é simples, não é uma coisa difícil, é simples, e porque encurta e reduz o processo e a chance de erro. Olha só, quando a gente faz um diagnóstico, já até falei para vocês isso, né, há um pouquinho atrás, quando a gente faz um diagnóstico, significa o quê? Significa que eu vou encurtar o meu processo, porque eu fiz várias perguntas, eu já vou direto àquilo que eu quero fazer, né? E eu não preciso reparar depois, eu não preciso ter esse cliente de volta, porque esse cliente de volta não gostou de alguma coisa. Então, eu encurto o meu processo e ainda reduzo a chance de erro. Então, esse é o porquê de tanta... por que é a porta de entrada, por que é tão bom fazer o diagnóstico. Então, é só uma questão da gente treinar. Em outras aulas, nós vamos aprender a fazer um diagnóstico. Eu, inclusive, estou criando uma descrição de todas as perguntas que são importantes para que vocês aprendam a fazer um diagnóstico. Então, hoje foi muito importante para a gente entender o que é um diagnóstico. Mas eu quero que vocês saibam, que vocês aprendam de uma forma fiel como é que eu tenho que fazer um diagnóstico, o que eu preciso perguntar para o meu cliente, em que momento eu preciso perguntar para o meu cliente. Então, tudo isso tenho desenvolvido esse questionário com todas essas perguntas para que vocês saibam exatamente o passo a passo de como fazer um diagnóstico. Em que momento a gente tem que fazer o diagnóstico, em que momento eu tenho que fazer uma X pergunta. O que eu preciso estudar para que eu fique melhor para fazer um diagnóstico e assim por diante, certo? Bom, estamos chegando ao fim de mais uma live antes que ela caia. Vocês me falaram aí mais coisas, eu também não consegui ler, mas vamos terminar aqui de ler rapidinho. Conquistei minhas clientes que eu tenho hoje pelo diagnóstico e hoje é fundamental a atenção que devemos ter com o cliente, sem dúvida nenhuma. Se vocês tiverem sempre dúvidas, me mandem, podem me mandar por direct, eu vou respondendo nas lives. Espero que vocês tenham gostado e vamos para a dica prática. Todo final de live, dessas 10 aulas que a gente está fazendo, né? Hoje é a 5ª aula. Todo final de live eu dou uma dica prática para vocês, para que vocês comecem a colocar em ação, né? Para que vocês já ajam com relação a tudo que a gente falou. Não adianta nada a gente simplesmente só ouvir, pegar aquele conhecimento e não fazer nada com ele. Eu já contei para vocês que existe um conceito que fala que das 100% de pessoas que escutam uma coisa, 80% só escutam, outras 15% escutam e escrevem. Então, por isso é tão importante escrever, mas é uma mínima parcela de pessoas que escrevem. Mas é o jeito mais fácil de você memorizar aquilo, é você ouvir e escrever. Então, é importante vocês participarem da minha live com papel e caneta na mão e escrever aquilo que vocês têm dúvida. E escrever tudo que eu falo, escrever as coisas que vocês mais interessam. E só 5% das pessoas escutam, escrevem e executam. E eu quero que vocês sejam essas 5% que escutaram, que escreveram e que vão executar. Por isso que eu tô trazendo todo fim de live uma dica prática, por isso que eu tô trazendo no final de toda a live uma dica prática de como vocês podem colocar isso no trabalho de vocês, tá bom? E a nossa dica de hoje, ela é uma dica da seguinte forma. Primeiro você vai responder 2 perguntas para você mesma, mas essas perguntas você tem que responder de uma maneira sincera, você tem que ser sincero com você mesmo. Número 1, você faz diagnóstico? Sim ou não? Só isso.
Você vai responder para você mesmo, sinceramente, se você faz ou se você não faz. Segunda pergunta que você vai responder para você mesmo. É da maneira correta? Você acredita que o jeito que você esteja fazendo está sendo bom? Está sendo da maneira correta? Sim e não. Essas são as duas perguntas que você vai responder. Olha que fácil, super simples. Mas daí tem uma terceira coisa que vai acontecer. Escreva, e aí é a parte mais que você precisa pensar. Escreva 3 perguntas que você sempre faz no seu diagnóstico. Nossa, Nath, tá ótimo, tá fácil, não tem segredo nenhum. Eu quero que você escreva 3 perguntas que você sempre faz para os seus clientes, que você faz para todos os seus clientes, que você faz em todos os seus diagnósticos. Não é, às vezes eu faço essa pergunta, às vezes eu faço aquela, e às vezes eu faço aquela, e às vezes eu não faço nenhuma. Então, responda essas 2 perguntas. Você faz o diagnóstico, você faz da maneira correta? E escreva para você 3 perguntas que você sempre faz, ok? Se vocês quiserem, podem fazer essa dica, escrever aí, postar no Instagram de vocês, no Story, e eu compartilho. Me marquem que eu compartilho, tá bom? Nath, tem algum modelo com as perguntas de diagnóstico? Cheguei no meio da live. Pri, como eu falei, eu estou desenvolvendo esse material de como ficar mais fácil para que vocês façam o diagnóstico passo a passo, tá bom? Do começo ao fim. Hoje nós falamos tudo sobre o diagnóstico, o que é, o que não é, por que é tão importante, mas todo o passo a passo do diagnóstico, em breve vocês vão saber, vai ser lançado, tá bom? Então a gente tem sim que seguir um passo a passo, um cronograma. É assim que as melhores consultas acontecem. Os médicos que cobram as melhores consultas, as maiores consultas em valor, eles seguem um passo a passo, com um cronograma, com todas as perguntas, e isso realmente é muito importante. A gente precisa treinar esse processo, né? Não é simplesmente ter as perguntas na mão, chegar com o papel na frente do cliente e dizer, isso. E o cliente responde, isso, não. Nós precisamos fazer com que esse momento se torne mais natural, o mais natural possível, né? Mas que a gente siga um passo a passo, que a gente siga um cronograma, tá bom?